Olá, meus amores, vamos iniciar agora a nossa aula de português. Peguem a apostila 5 e abram na página 28. Bom, nós vamos começar com a leitura de um texto narrativo, ok? A contação de um fato, de um acontecimento. O nome do texto da história que nós vamos ler agora é O Dia em que o Mico-Leão Chorou. Vamos começar com a leitura e depois vamos fazer algumas questões de interpretação de texto, tá bom? O dia em que o Mico-Leão chorou. Exceto pelos passarinhos, a presença foi geral. Até mesmo veio a família Repinica com seu mais novo rebento, Miquim, nascido há poucos dias, que a tudo assistia encarapitado no dorso do pai Mico. Ele só saía para mamar, naturalmente, na mamãe. Começou a reunião com o pajé Túlio, que era um sábio. Ouviu-se o apelo do orador. Se não reagirmos, vamos virar farelo. Abaixo a gente laranja e que as flores floresçam na primavera. Metade da plateia não entendeu. Pensou que era para não comer mais laranja. Até que o Mico Sábio explicou o real significado de tudo. O homem usava o agente laranja como produto químico no desmatamento. E isso era um crime contra a natureza. O pajé Túlio fez sinal de que estava pensando. Ele era respeitadíssimo pela sabedoria. Sua preocupação se estendia às milhares de andorinhas azuis mortas por terem se alimentado de insetos contaminados por agrotóxicos. Isso não podia continuar. Bom, esse texto teria uma continuação, mas vamos falar dele por enquanto até aqui, ok? Página 29. Nós sabemos então que o pajé estava falando sobre um agente laranja, e esse agente laranja seriam os agrotóxicos, ok? O produto químico que os homens estavam usando no desmatamento, nas plantações que eles faziam após desmatar aqueles locais. E ele estava preocupado tanto com os animais que ainda estavam vivos, quanto com as andorinhas que já haviam morrido, ok? Então vamos lá. Página 29, exercício 3. Aliás, ativando a memória. Considere a primeira frase do texto de Arnaldo Nisker para responder os exercícios 3 e 4. Exceto pelos passarinhos, a presença foi geral. Exercício 3. A frase pode ser substituída por... Lembrando, a frase é: exceto pelos passarinhos, a presença foi geral. Nós podemos substituir essa frase por qual dessas? A. Excluindo os passarinhos, a presença foi geral. B. Incluindo os passarinhos, a presença foi geral. C. Complementando com os passarinhos, a presença foi geral. D. Contando os passarinhos, a presença foi geral. Se eu trocar essa palavra exceto, por qual dessas outras eu posso substituir? Excluir, exceto é o mesmo que excluir? Exceto é o mesmo que incluir, da B? Ou exceto é o mesmo que complementar? Ou exceto é o mesmo que contar? Ok? Pensem um pouquinho em qual das frases teria mais sentido, tá bom? 4. A frase do texto significa que A. Todos os animais estavam presentes? B. Nenhum animal estava presente? C. Os passarinhos não estavam presentes, mas todos os outros animais estavam? Ou D. Somente os passarinhos estavam presentes. A frase, exceto pelos passarinhos, a presença foi geral. Qual dessas alternativas estão corretas? Ok? Exercício 5 na página 30. Na reunião com o pajé, parte da plateia ficou com uma dúvida. Identifique qual foi ela e explique o motivo. A plateia, os animais do texto, estavam com uma dúvida. Qual dúvida era essa? E vocês vão explicar qual foi o motivo, o que eles pensaram que era para ser feito, ok? Isso tudo na 5. Na 6. Com relação à dúvida da plateia, qual foi a explicação apresentada pelo pajé? O que os animais acharam que era para fazer? Era realmente isso? Ou o pajé deu outra atividade, outra coisa que eles não deveriam fazer? Vocês vão explicar isso na 6. 7.
Considere o fim da história e elabore em grupo, individual, uma possível solução para o problema. O que vocês acham que os animais fizeram para acabar com o agente laranja? Escrevam um final para a história, ok? Como que eles acabaram com o agente laranja? Cada um vai escrever o seu e nós vamos conversar sobre isso no chat, ok? Página 31. Releia o texto O Dia em que o Mico-Leão Chorou e responda: por qual razão as andorinhas azuis estavam morrendo? No texto fala o motivo, ok? Então vocês vão lá no texto de novo, vão ver por que as andorinhas azuis estavam morrendo e escrever na 8, na página 31. 9. O pajé Túlio era muito respeitado, pois era bastante o quê? A. Preocupado. B. Esperto. C. Hábil. Ou D. Sábio. Uma alternativa só, ok? E número 10, exercício 10. Como você imagina o pajé Túlio? Desenho no espaço a seguir. Então, vocês vão fazer um desenho do pajé Túlio, tá bom? Nas próximas páginas, nós vamos lembrar um pouquinho de ortografia, ok? O uso da letra S e C, X, C e SC em algumas palavras, ok? Vou colocar um videozinho rapidinho para que vocês assistam aqui junto com esse. Usamos o S cedilha ao escrevermos palavras derivadas dos verbos que apresentam dígrafos com SC. Atenção, hein? Usamos o S cedilha em palavras derivadas de dígrafos escritas com SC. Regras de uso. Regras de uso do S cedilha. Como ele é derivado dos verbos com SC, nós temos aí alguns exemplos. O verbo crescer, o verbo descer, o verbo nascer e o verbo pascer, que significa pastorear, tá? Então, na conjunção desses verbos, nós temos a escrita derivadas do SC. Por quê? Porque eles são derivados do verbo com palavras escritas com SC, então na sua escrita nós vamos ter os verbos com S cedilha. Regras de usos do SC. Usamos o SC na linguagem culta. Veja aí algumas palavras: acréscimo, ascender, ascensorista, consciência, descender, discente, fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, miscível, plebiscito, rescisão, 600, transcender, dentre outras palavras. Regras de uso do XC. Emprega-se o XC em dígrafos que soam como SS. Então, quando eu tiver uma palavra escrita com XC e que ela for dígrafo, mas o seu som sai como SS, eu escrevo ela com XC. Como, por exemplo, em exceção, excêntrico, excedente, excesso, excelência. Vocês prestaram atenção na forma como ele foi falado, como ele foi pronunciado? Então, essas palavras, elas soam com o som de 2 S's. Mas atenção, fique ligado ao que é e ao que não é dígrafo para usar corretamente o XC. Dígrafos têm apenas um fonema. Não confunda, de forma alguma, dígrafo com encontro consonantal. Que o encontro consonantal é o quê? O encontro de consoantes. Cada uma representa um fonema, cada uma representa um único som. Como, por exemplo, na palavra asco, o encontro de SC não forma dígrafo, já que ambas as letras, o S e o C, são pronunciadas. Também na palavra excursão. Nota-se que o som das letras X e C não é o dígrafo, porque quando eu falo excursão, eu tenho o som das 2 letras. Na hora de separar as sílabas, o X e o C nós vamos sempre separar, igual nós fazemos com o RR. O S e o C também, sempre separado na separação silábica.
E o S, o C cedilha também, sempre separado, ok? Eu quero que vocês façam a leitura da página 32 e nós vamos começar os exercícios lá na página 33, ok? Então, pausem, façam a leitura e voltem aqui. Exercício 1. Vocês têm que simplesmente separar as sílabas das palavras florescer, descer e fascinação. Lembrando, o S e o C separados, ok? O S e o C cedilha também separados. E o X e o C também separados, ok? No exercício 2, nós temos uma charada, ok? Nós temos alguns símbolos e vocês precisam escrever as palavras substituindo os símbolos, pelas letras que eles estão representando. Em cima nós temos a estrela é igual a um X. A folha de outono é igual a um C cedilha, ok? O cedilha. O girassol é igual ao S. E a carinha feliz é igual ao C. Então, vocês vão reescrever toda a palavra, lembrando, organizando as letras, ok? Substituindo os símbolos pelas letras. Lembrando que as letras que estão escritas em cada linha estão embaralhadas, então vocês precisarão organizá-las, ok? Próxima página, página 34 e última de hoje, nós temos que classificar as palavras que nós temos do exercício anterior, ok? Do exercício 2, entre 1 e 2, exercício 1 e 2, entre monossílaba, uma palavra que tenha uma sílaba só, dissílaba, uma palavra com 2 sílabas, trissílabas, uma palavra com 3 sílabas, e polissílaba, uma palavra que tenha 4 ou mais. Vou dar exemplo. Uma monossílaba é uma palavra, por exemplo, pá. Pá, de catar lixo. A palavra pá, o substantivo simples pá, é uma monossílaba, porque ela só tem uma sílaba só. Dissílaba eu tenho, por exemplo, a palavra casa, 2 sílabas só. Trissílaba nós temos a palavra cachorro, ok? Esses são exemplos que eu estou dando, para vocês entenderem como que vocês têm que separar. E polissílaba nós temos, por exemplo, ventilador, ó, ventilador. Então, com as palavras do exercício 1 e 2, vocês irão separar seguindo essa linha de raciocínio, ok? Nas monossílabas, as monossílabas, se tiver alguma, vocês vão colocar na primeira coluna. A dissílaba na segunda coluna, a trissílaba na terceira e a polissílaba na quarta, ok? Lembrando que a polissílaba tem 4 ou mais sílabas. Exercício 4. Assinale a alternativa em que a grafia e a separação silábica da palavra estão corretas, ok? O jeito de escrever e a separação silábica tem que estar certas, ok? Só tem uma palavra só. Exercício 5. Ordene as sílabas e escreva as palavras nas colunas adequadas. Bom, nós temos 3 colunas, com SC, com XC e com S cedilha, ok? Vocês vão organizar essas palavras, utilizem um rascunho para colocar as ordens corretas das sílabas que estão escritas ali. Depois vocês vão ver, se a palavra tem SC, vocês vão colocar no primeiro quadradinho. Se ela tem XS, no segundo quadradinho. E se ela tem S cedilha, no terceiro quadradinho, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Não esqueçam, ok? Caso tenham alguma dúvida, anotem que nós falaremos mais sobre elas no chat. Beijos e até a próxima aula.